Estou aqui de novo, mais um vídeo, parte 3 agora, certo? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo das angiospermas, tá? No vídeo 1 a gente viu, né, a questão evolutiva desse grupo, muito importante, né? No vídeo 2 a gente viu as características reprodutivas, né, dando ênfase aí à flor, né, e o ciclo de vida das angiospermas. E agora a gente vai para o nosso vídeo 3, a parte 3 dessa aula. Espero que vocês tenham descansado um pouquinho, tomado uma aguinha, relaxado, certo? E agora a gente vai começar uma nova etapa. Então vamos lá. Para a gente começar, vamos falar de polinização. Esse processo é extremamente importante, ele é o responsável por essas novidades evolutivas todas. E como eu já falei para vocês no primeiro vídeo, ele é o marketing mais importante desse grupo. É aquilo que fez esse grupo se destacar tanto entre os grupos das plantas e ele ser o grupo mais abundante. Se você perceber, a grande maioria das plantas que você conhece são angiospermas, certo? Você veja uma planta, depois quando vocês verem a característica de folhas das plantas angiospermas, você vai ver que a grande maioria das plantas que você conhece são angiospermas. E isso se deve justamente ao sucesso evolutivo trazido pelo processo de polinização e de dispersão de sementes. Então hoje a gente vai falar, nesse vídeo a gente vai falar sobre polinização e o que de fato é o processo de polinização. A polinização é a transferência do pólen da parte masculina da flor, antera, para a parte feminina, ou estigma. Então essa polinização ela vai ter diversos ajudantes, certo? Para que ela ocorra, vai ser necessário o que a gente chama de agentes polinizadores. E daí os agentes polinizadores, eles podem ter diversos tipos. Por exemplo, eu posso falar que um agente polinizador é um inseto. Um dos mais conhecidos, a abelha. Né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, a abelha é polinização, vamos cuidar da abelha porque ela é responsável pela polinização. A gente tem diversos insetos que são polinizadores, certo? A gente tem, por exemplo, borboleta. Borboleta também é polinizadora, certo? A gente tem outros insetos como, por exemplo, moscas. Né? Ninguém nunca pensou que a mosca poderia ser um inseto polinizador, mas é, certo? Então, diversos insetos podem ser considerados polinizadores, eles podem fazer esse papel de polinizar uma planta. A gente também tem aves, das mais conhecidas e lindas, como o beija-flor, né? Que vai lá atraído pelo néctar, né? O beija-flor é um dos mais conhecidos. Mas a gente também tem mamíferos, claro que não tantos mamíferos de grande porte. A gente está falando aqui, por exemplo, de morcegos que são nectívoros, né? Que sugam o néctar de uma flor, né? São morcegos pequenos, né? Mas eles têm esse importante papel de polinizadores. E a gente também pode falar do vento. O vento também pode ser um agente polinizador. O que tem de mais importante nessa parte aí para atrair os agentes polinizadores? Né? Tirando o vento, que ele é uma questão física, tanto insetos, aves como mamíferos vão atrás de algo que os atraia. No caso, um produto. E nesse caso, o que essa planta tem para oferecer? O néctar, tá? Principalmente o néctar, que é um líquido adocicado, que serve como alimento ou como matéria-prima. Depende daí de qual animal é que vai utilizar ele. Mas aí o néctar ele é extremamente importante, certo? Ele vai, então, atrair esses insetos, essas aves ou esses mamíferos para a flor. Então, é aquele cafezinho que você recebe num lugar onde você vai atrás de um serviço, certo? Você vai, por exemplo, um serviço, lavar o carro. Aí tem aquele lava-jato na rua lá, que lava o seu carro enquanto você espera. Nossa, você nem tem carro, né? Mas tudo bem, vai entender esse exemplo. E daí tem outro lava-jato que te oferece um lugar confortável para sentar e um cafezinho. Se eles tiverem o mesmo preço, você vai para qual? Aquele que te oferece um lugar confortável e um cafezinho. Então é isso que as flores fazem, certo? Elas oferecem um lugar agradável e um néctar. Tá? Então, você vai polinizar quem? Aquela que não te oferece nada de diferente ou aquela que te dá um ambiente agradável e um néctar,
né? Então, os insetos, aves e os mamíferos, eles são atraídos por isso. Já o vento não, como é uma questão física, né? Ele só acontece, né? Simplesmente acontece. E daí nós temos vários tipos de polinização. Temos a polinização cruzada, que é quando uma flor, ela fecunda outra flor. E daí, claro, vai precisar de um agente polinizador, né? Então, é quando o agente polinizador ele é extremamente necessário. A polinização cruzada só vai acontecer nessa forma. Mas também tem um processo chamado de autopolinização, quando a mesma flor se autopoliniza ou as flores de uma mesma planta se autopolinizam. Isso depende da espécie, tá? Por exemplo, a mangueira ela precisa de uma fecundação cruzada, de uma polinização cruzada com outra planta. Então, nem sempre uma pessoa que tem uma mangueira em casa vai ter manga, desde que na sua vizinhança, né, vai precisar que na sua vizinhança também tenha outra mangueira para poder fazer a polinização cruzada, tá? Então, existem esses dois tipos. Fazendo um resumo, polinização cruzada é quando a gente precisa que flores diferentes ou plantas diferentes troquem pólen, tá? Então, o pólen de uma vai para outra. E a autopolinização significa que o pólen da mesma flor ou pólen da mesma planta consegue polinizar, certo? Então, ela é autossuficiente, ela não precisa de outra flor, ela não precisa de outra planta, tá? Então, aí a gente chama o processo de autopolinização. Então, a gente vai que o processo, né, daí quando tem a reprodução, que a gente viu lá no vídeo 2, uma das coisas que acontece é a produção de um fruto, né? O fruto também é uma novidade evolutiva das angiospermas, uma característica importante. E o fruto, ele é o do desenvolvimento do ovário. Então, o fruto verdadeiro, ele é o desenvolvimento do ovário. Muita gente pergunta, qual a diferença de fruto e frutar, né? O ou A no final? Gente, fruto, ele é um termo biológico científico para designar uma estrutura que se desenvolve do ovário da flor, ok? Então, um fruto verdadeiro, ele se desenvolveu do ovário da flor. Depois da flor ser fecundada, a estrutura que formava seu ovário passa a formar o fruto. E uma fruta, ela é um termo, na verdade, popular. Ela é ligada mais à questão comercial, certo? Que ela designa uma estrutura doce, adocicada, de origem de plantas, né? E que ela seja adocicada. Então, ela pode ser, de fato, um fruto, como a gente vai ter algumas frutas, né, que são frutos, ou ela pode ser uma estrutura que, na verdade, não seja, de fato, um fruto. Pode ser uma reunião de vários frutos, como no caso do abacaxi. O abacaxi não é um fruto verdadeiro, né? Tem vários frutozinhos ali. Mas ele é uma fruta. Então, comercialmente, ele é vendido com o nome de fruta. Mas, cientificamente, eu não vou poder chamar ele exatamente de fruto. A mesma coisa vai ser a maçã, que eu coloquei aí para vocês. O morango, né? Eles vão ter essa diferença de fruto e fruta. Tá? Acho importante vocês pesquisarem alguns exemplos para entender melhor essa questão, essa diferença de fruto e fruta, tá? Mas de antemão, né? Já fazendo um resumão básico, aquela coisa necessária de saber, fruto é um termo científico para o desenvolvimento do ovário da flor, tá? E a fruta, ela é um termo mais comercial para uma estrutura vegetal adocicada, certo? Então, aí, mais ou menos, não de fato adocicada, porque a gente tem um limão, né, que ele é meio azedo, mas suculento, tá? Suculento, adocicado. Então, quando ela tem essas questões, essas características, ela é comercialmente vendida como fruta, tá? Então, anote isso aí, diferença de fruto e fruta é importante. Principalmente no dia a dia, né? Pra não confundir as coisas. Então, fruto,
Biologicamente, ele é importante porque ele confere a proteção da semente. A semente é o que está com o embrião, certo? Que é a parte mais importante, a nova plantinha, a plantinha jovem. Então, o fruto confere aí a proteção da semente. E o fruto também tem uma característica muito importante, porque ele favorece a dispersão da semente. Ou seja, quando uma planta ela coloca, né, suas flores, coloca seu fruto, se o fruto cair muito próximo a ela, vai nascer, vai germinar a planta filha muito perto da planta mãe. O que acontece? As plantas competem pelo espaço. As plantas competem pelos polinizadores. Isso não é muito interessante, né? Então, você está competindo ali com a planta que é sua filha, né? Não é tão interessante assim. Então, o fruto, por ele ser comestível, por ele ser, a maioria dos frutos serem comestíveis, eles serem interessantes para os animais, então eles favorecem muito a questão da dispersão da semente. Porque, por exemplo, tem uma plantinha aqui. Aí eu vou desenhar aqui uma planta. Aí ela coloca um fruto, certo? Então vamos dizer aqui que essa planta ela tem um fruto. Vou sair de cima da negócio. Tem um frutozinho. Aí vem então, a gente vai ter um dispersor, que é uma ave. Nossa, que ave feia. Mais feia ainda, mas vocês entenderam que é uma ave. Então ela vem aqui, come essa flor. Eita, flor não, minha gente, perdão. Fruto. Então ela come esse fruto e ela viaja. Viaja para outro lugar. Aí a ave chegou aqui e defecou. As sementinhas do fruto caíram nesse outro terreno. Então o que vai acontecer? A nova planta vai surgir aqui. Então o que tem? Uma distância muito grande. Então a planta filha não vai estar competindo com a planta mãe. Nem por água, nem por terra, nem por espaço, nem por polinizador, nem por nada. Então a sua espécie ficou mais forte, certo? Então daí a gente tem essa importância na dispersão, né, das sementes, tá? Então o fruto é importantíssimo para isso, porque ele pode ser levado, né? E você pode ver que a gente colhe um fruto e vai comer em outro lugar, né? E a gente não faz isso só de agora, né? Isso acontece com nós, seres humanos, acontece com diversos outros animais. Isso vai acontecer muito em diversas vezes, de diversas maneiras, com diversos seres vivos. E ainda tem a questão do fruto. Ele pode ser seco, ele pode ser carnoso. Um fruto seco é aquele que a gente vê e não entende, assim, cadê a carne dele aqui? Cadê a questão, o que se come aqui que a gente não vê, né? E tem os frutos carnosos. Um bom exemplo de fruto seco é a vagem de feijão. Essa de feijão é fruto, não o grão de feijão, que é uma semente. Mas o feijão, ele nasce numa vagem. Tá muito feia aqui minha vagem de feijão, mas essa estrutura aqui seria, por exemplo, uma vagem de feijão. Ela é seca, mas é um fruto, certo? Ela é só a casquinha. Dentro vão estar as sementes. Você abre aí, as sementes estão lá dentro. Aí elas são as sementes e aqui seco é o fruto. Vamos ver alguns exemplos. Trouxe aqui uma noz para vocês verem. A noz também é um fruto seco. E daí nós temos as partes do fruto, certo? São 3 regiões, 3 tipos de estrutura, de tecido, vamos assim dizer, né? Que são formadas. Nós temos o endocarpo, que é a parte mais central. O endocarpo, ele tá aqui o tempo todo envolvendo esse fruto, certo? A parte mais coladinha, o fruto não, perdão. A semente, gente do céu. Olha, meu Deus. Fazendo as mesmas coisas que eu faço na sala de aula, né? Trocando os nomes. Vocês ficam doidos, eu também. Então, tá aqui o endocarpo, essa parte que fica aqui envolvendo a semente, certo? Já a parte mais carnosa, essa parte toda aqui do meio, é o mesocarpo. Endo, dentro, meso, meio. Epi, fora. Então, o epicarpo é a casca, certo? Então, toda essa parte mais externa da casca é o epicarpo.
Então, um fruto verdadeiro, como o abacate aqui, que é um fruto verdadeiro, ele vai ter essas 3 partes, tá? Agora, claro, o fruto ele pode ser de sementes únicas ou pode ser de sementes múltiplas, tá? Depende do tipo, tá? Depende de diversas coisas. A gente tem fruto carnoso, a gente tem fruto seco, tem fruto que é drupa, tem fruto que é baga. Ok, que são tipos de frutos diferentes. Importante também, tá? Pega essa dica aí. Diferenciar fruto seco de fruto carnoso, fruto drupa e fruto baga. Tá? Por exemplo, o gerimum, a baga, é um fruto, ó. E a manga, por exemplo, é uma drupa, certo? Vejam as diferenças. Sementes, vamos falar um pouquinho das sementes. A gente viu que semente já está presente em gimnosperma, né? Só que ela não é envolvida. No caso aqui da angiospermas, elas são envolvidas por um fruto. Mas no interior delas também é um pouco diferente. Vamos mais ou menos, vou me mover novamente aqui um pouquinho para sair de frente das imagens, tá? Então vejam só, aqui vocês estão vendo 2 sementes diferentes, porque as angiospermas elas se dividem em monocotiledôneas e dicotiledôneas. A gente viu lá no primeiro vídeo, né, a questão evolutiva, então monocotiledôneas e dicotiledôneas. Aqui a gente pode perceber que elas são um pouco diferentes, mas que elas têm algumas coisas iguais. Por exemplo, tegumento. Tegumento, que é o revestimento da semente, vai estar presente. Ele está presente tanto na semente de angiosperma como na semente de gimnospermas, então não é uma novidade que a gente está vendo agora. O endosperma é uma parte de reserva de nutrientes que vem nessa semente para proteger, na verdade é para fornecer nutrientes para esses indivíduos enquanto eles não nascem, enquanto eles não germinam completamente, tá? Então a parte de alimentação. E daí temos também o embrião, que o embrião também está presente em sementes de gimnospermas e em sementes de angiosperma. Tá? Então, o embrião é a junção lá, né, da oosfera, mas os núcleos espermáticos formou o zigoto e o zigoto se desenvolve no embrião. Esse embrião da semente ele fica adormecido, tá? Ele só vai se desenvolver quando a semente germinar. Então, ele consegue ficar adormecido. E daí, esse adormecimento depende de alguns fatores. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses fatores, mas ele depende de alguns fatores. Mas antes de eu falar desses fatores, vamos falar de uma coisa que só está presente em semente de angiosperma, que são os cotilédones. Tá, isso é específico de angiosperma, então, por isso, até que os nomes dos grupos, eles são monocotiledôneas e eudicotiledôneas ou cotiledôneas, dicotiledôneas. Certo? Nossa, esse vídeo tá cheio de erros, né? Perdão, minha gente. É a pressa, o pensamento é mais rápido do que a fala, mas vamos lá. Os cotilédones, eles são folhas modificadas. Como eu falei para vocês, numa questão evolutiva, as angiospermas, não, na verdade, o grupo das plantas terrestres, de uma forma geral, diz que ele tem embrião matotrófico, ou seja, é um embrião nutrido pela planta-mãe, certo? Então, é uma forma, a planta-mãe, ela tem que deixar a sua forma de nutrição para o novo embrião. Quando a gente vai ver as gimnospermas, que são as primeiras plantas a terem semente, o endosperma faz essa função. Ele nutre, né, o embrião durante todo o processo de germinação até que ele comece a fazer fotossíntese. Quando a gente vem para as angiospermas, esse endosperma ele é reduzido. Então tem menos endosperma, tem menos nutriente fornecido pela mãe. Aí dizer, ai nossa, as angiospermas são mães desnaturadas, colocam a semente com pouco material. Não.
que elas têm uma outra estrutura mais especializada nesse processo, que são os cotilédones. A planta mãe já deixa na semente umas folhas especiais, que são os cotilédones. E daí se diferencia. Quando a planta mãe deixa apenas uma folhinha especial, ela deixa um cotilédone. Aí as plantas angiospermas são chamadas de monocotiledôneas. Mas quando a planta mãe ela deixa duas folhas especiais, ou seja, ela deixa dois cotilédones, então as plantas elas são chamadas de dicotiledôneas, certo? Então aqui eu trouxe dois exemplos para vocês muito práticos, que é o exemplo do milho, que é uma monocotiledônea, e o exemplo da mamona. É aquele que dá o nome das mamonas assassinas, isso mesmo. Naquele tempo de vocês, né? Mas vocês devem conhecer, porque as mamonas assassinas era excelente, é do meu tempo. Né? Então, é uma eudicotiledônea, assim como o feijão. Aí você vai lembrar lá no seu jardim da infância, em que você fez aquela experienciazinha de germinar o feijão, de germinar o milho, né? E ver a raizinha crescendo e tudo mais. Pronto, aqui dali é uma boa experiência para exemplificar as diferenças da monocotiledônea e da dicotiledônea no momento da germinação. Certo? Então vamos falar um pouquinho de germinação. Vamos falar como é que isso acontece. Então a germinação, ela ocorre quando o embrião ele vai se transformar em uma planta, certo? Uma planta jovem ainda, mas quando é que o embrião ele passa a ser uma planta? Então esse processo a gente chama de germinação e ele precisa seguir alguns fatores para poder acontecer. Primeira coisa, a semente ela precisa sofrer um processo de hidratação. Existem sementes que elas têm um tegumento bem fino, certo? Então qualquer questãozinha assim, qualquer pelezinha já vai fazer hidratação, como por exemplo o feijão, certo? O feijão ele tem um tegumento bem fino, qualquer hidrataçãozinha o feijão já germina. Mas existem algumas sementes que elas têm dormência, ou seja, elas têm um tegumento muito rígido. Qual a diferença? A diferença é na viabilidade da semente. Uma semente que tem um tegumento fino, ela germina com facilidade, mas ela também pode ficar inviável fácil. Então ela tem que germinar dentro de alguns meses, por exemplo, depois que essa semente ela saiu do fruto, certo? Então a semente foi saída do fruto, precisa germinar logo se ela tiver um tegumento fino. Mas se ela tiver um tegumento grosso, se ela tiver uma dormência, ela pode ficar viável por muitos anos, certo? Então algumas sementes têm uma dormência, então elas conseguem, né, ficar lá desidratadas e não perder a viabilidade do embrião, mesmo depois de alguns anos. Enquanto as que não têm dormência, elas podem perder a viabilidade do embrião em poucos meses, certo? Então existe aí essa diferença. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem? É que não tem um tegumento muito fino, ela tem um tegumento muito fino, ela germina com muita facilidade, né? Então é bem mais rápido a germinação dela. Mas fica inviável também se não tiver condições ambientais favoráveis. Já que tem dormência, ela demora muito a germinar, muito mesmo. Mas ela também pode passar vários anos com o embrião viável. Então, na verdade, é um contraponto, certo? As duas têm vantagens e desvantagens. Depende aí do ciclo de vida da planta para ver qual dos dois é mais viável para ela. Tá? Então, com a hidratação, o embrião ele começa a romper o tegumento, que é a casquinha da semente. Então, quando ele rompe o tegumento, a primeira parte que sai é uma radícula, tá? Então, vejam aqui nessa imagem da germinação. A gente tem aqui uma semente caída num solo, certo? Ela foi colocada num solo. Então, ela começa a receber hidratação. Esse solo vai estar úmido, vai conferir a hidratação. Então, a primeira coisa, quando o embrião ele começa a romper o tegumento, começa a sair
essa estrutura que é a radícula, ou seja, é uma raiz primária, certo? É uma raiz primitiva, é aquela primeira raizinha que a planta vai germinar. Por enquanto aqui, todo esse processo, ele é todo nutrido pelos cotilédones, certo? Aqui a gente tem uma dicotiledônia, tá? Só vocês prestarem atenção, vou mostrar os cotilédones. Depois que saiu a radícula, começa a sair um caulículo, ainda formado por todos os nutrientes deixados pela planta-mãe. Vejam que aqui ficam os cotilédones, certo? Que são essas folhas iniciais. Ele vai estar lá nutrindo essa planta, certo? Por um bom tempo, enquanto ela se desenvolve. O caulículo, ele já vai crescendo em direção ao sol, tá? As plantas sabem, tá? O que é para baixo, o que é para cima. Elas compreendem isso daí através de alguns hormônios. E daí aqui surgem as primeiras folhas embrionárias, certo? No caso não é embrionária aqui, é embrionária ao cotilédone, perdão. Mas surgem as primeiras folhas fotossintetizantes, tá? E aí essas folhas fotossintetizantes, elas começam a se abrir, enquanto a raiz começa a se desenvolver. Quando essas folhas elas se abrem, a raiz já está instalada, então a raiz já pega nutrientes. A folha já faz fotossíntese, então aqui a gente tem o primeiro estágio, que é o estágio de plântula. Então, o que a gente tem? O processo de germinação terminou, porque a planta agora já faz fotossíntese. Tá? Então, o processo de germinação, ela vai com a hidratação do embrião, né? Para que o embrião rompa o tegumento. Saia a radícula, saia o caulículo, e daí saiam as primeiras folhas, sejam produzidas as primeiras folhas fotossintetizantes. Isso completado, ela completa o seu ciclo, certo? Mas aí as plantas, elas, mesmo sendo angiospermas, elas não fazem reprodução só sexuada. Elas também podem fazer reprodução assexuada, que é aquela em que a planta ela não depende, né, do processo de união de gametas para acontecer essa reprodução. A reprodução assexuada ela pode acontecer de diversas maneiras. Tanto o brotamento, que é quando surgem brotos, certo? Então a própria planta produz estruturas de brotos. Nessa imagem vocês estão vendo isso. Essa é uma planta, ela é muito comum, certo? É um tipo de suculenta. Ela coloca pequenas estruturazinhas, como se fossem florezinhas, né? Na ponta da folha. Quando na verdade isso aí são brotos. Cada broto desse que cai forma uma nova planta, certo? Então isso aí é um processo de brotamento, onde a gente tem a questão de gema, de broto, certo? Que a própria planta produz. Mas eu posso fazer isso de forma artificial. Posso eu pegar uma planta, fragmentá-la e fazer então um processo de clonagem, vamos assim dizer, né? Um pequeno processo de clonagem de uma planta, fazendo tanto processo. Tem 3 processos utilizados muito na agricultura, que são que eu coloquei aqui, que é o processo de enxertia, que é você pegar uma parte de uma planta e colocar em outra planta já instalada no solo. Tem um processo de estaquia, que você coloca estacas, né, com pedaços de planta, então ela acaba germinando, fazendo tudo isso. E tem um processo de alporquia. Tá? O processo de alporquia já é um pouco mais diferente, que você tira um pedacinho da planta para encaixar outra plantinha, outro pedacinho lá. E daí ela vai, então, cria raiz, cria todas as estruturas necessárias para a planta se desenvolver, certo? Mas eu posso fazer um processo de fragmentação simples e pegar um galho, certo? E replantar esse galho, ele vai criar raízes, ele vai criar todas as estruturas necessárias para uma planta adulta, tá? Então, tem reprodução vegetativa, que é uma reprodução assexuada, tá? Então, angiospermas se reproduzem das 2 maneiras. Bem, gente, o vídeo 3, a parte 3, terminou aqui. Mas a gente vai continuar, certo? Tem uma parte 4 para vocês. Então, mais uma vez, dá um time,
certo? Descansa, vê suas anotações. Vai tomar uma água, vai tomar um banho, vai fazer o que você quiser. Durante alguns minutinhos, descansa. E daí você vê a parte 4, tá bom? A gente volta. Tem parte 4.